discricionariedade, ou seja, você usar o poder que a autoridade policial tem de te conceder ou não essa autorização para simplesmente implantar ou implementar um desarmamento branco, que é aquele desarmamento, aquela proibição que acontece sem existir. E é exatamente isso que a gente vê hoje, né? Várias pessoas aqui, eu sei que tentaram adquirir armas de fogo, não conseguiram, tiveram seus pedidos negados, tenta tirar porte de arma, tem seu pedido negado. E o principal, né? Nós estamos falando de uma lei que é uma lei absurdamente elitista e preconceituosa. Por quê? Porque ela impede exatamente o mais pobre, o analfabeto, aquele sitiante que está a 300, 400 quilômetros aqui de Vitória, de adquirir uma arma de fogo legalmente. Joga esse cidadão que trabalhou sua vida inteira na ilegalidade, uma vez que lá nos confins aí do Brasil, ele tem que ter uma arma de fogo, muitas vezes até para colocar literalmente comida na sua mesa. Ou será que alguém acredita que um ribeirinho que está a 400 quilômetros no meio da floresta amazônica vai conseguir passar por todo esse trâmite burocrático e adquirir uma espingarda legalmente? Óbvio que não. Então ela restringe o direito de defesa, e isso é grave, principalmente aos mais pobres, principalmente aqueles que não têm acesso à segurança privada, que não têm acesso muitas vezes por morar em bairros longínquos à segurança pública. A ideia de que houve uma redução na escalada da criminalidade, né? E não da violência, como muitos usam esse termo, né? E é uma coisa que eu gosto sempre de explicar, e vou explicar aqui rapidamente, né? Então, assim, quem acha aqui que o problema do Brasil é violência, ou o Brasil tem um problema de violência, né? Quem acha isso? Muita gente acha, muita gente ouve isso diariamente. Pois bem, o que é violência? Violência é um ato físico ou moral ou psicológico contra alguém ou alguma coisa. Ponto final. Isso é violência. Toda violência é ruim? Não. Quando um policial prende um criminoso, o algema, o coloca na viatura, ele está sendo violento? Está. Isso é um problema? Não, isso faz parte da solução. Quando um cidadão com a sua arma reage a um criminoso e atira nesse criminoso, isso é violência? É. Isso é condenável? Isso é ruim? Não. Então, quando a gente usa a palavra violência, você está dizendo que o policial que defende a sua vida, defende a sociedade, o cidadão que defende a sua vida, defende a sua família, o seu patrimônio, ao ser violento, ele faz tão parte do problema como o próprio criminoso. Então, o problema do Brasil é criminalidade. O foco na arma de fogo é completamente equivocado. Até porque a gente sabe muito bem que os bandidos continuam se abastecendo no comércio ilegal e sempre vão dar um jeito de ter acesso a armas ilegais. A questão da escalada, vamos falar um pouquinho agora. Vamos ver se vai. Opa, aqui, tá? Esses são os dados mais atuais, tá? Indicados pelo Atlas da Violência, vão até 2014, tá? No Brasil, olha lá, nós saímos de uma taxa de 26 homicídios, 26,5 homicídios por 100 mil habitantes em 2004, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, e fechamos 2014 com 29 homicídios por 100 mil habitantes. É a mais alta taxa de homicídios totais que o Brasil já teve. Portanto, a ideia de que o Estatuto do Desarmamento foi responsável por uma redução ou por uma diminuição no número de homicídios não é uma ideia verdadeira. Número de homicídios totais, aí a gente deixa as taxas, né, que são por 100 mil habitantes, vamos tratar de números totais. 2014, 59.627 homicídios. Nenhum país do mundo chega nessa marca. Nós estamos falando do Brasil, um país desarmado, com o Estatuto do Desarmamento valendo há 13 anos, que não conseguiu reduzir um número absurdo de homicídios do Brasil. Olhem os estados que conseguiram reduzir o número de homicídios. Quantos vocês conseguem contar ali? 1, 2, 3, 4, 5 estados. Inclusive o estado aqui do Espírito Santo conseguiu uma redução pequena, mas conseguiu uma redução no número de homicídios totais.
Todos os outros estados tiveram crescimento, e alguns crescimentos gigantescos, como por exemplo no Acre, com mais de 100%, Alagoas, com mais de 102%, Rio Grande do Norte, com 300% de aumento no número de homicídios totais, ou seja, aqueles homicídios que acontecem com o uso de armas ou com outros instrumentos. Então vamos imaginar que o Estatuto do Desarmamento deu certo no que ele se propôs, que é reduzir o número de homicídios com a utilização de armas de fogo, não por armas de fogo, né? Porque se armas matam, a minha está com defeito, porque elas nunca mataram ninguém, elas ficam sozinhas em casa, nunca saíram na rua e nunca assassinaram ninguém. Então o que mata é o criminoso que está atrás da arma, nunca a arma de fogo. Mas será que o Estatuto conseguiu reduzir pelo menos isso que ele se propôs? Vamos ver agora. Número de homicídios com armas de fogo, com a utilização de armas de fogo. Crescimento em praticamente todos os estados brasileiros, inclusive aqui no Espírito Santo, que reduziu a taxa total de homicídios, mas que continua tendo aumento com a utilização de armas para gerar homicídios. Ou seja, o Brasil ele saiu de 2003, antes do Estatuto do Desarmamento, de uma utilização geral de armas de fogo em homicídios de 63% dos homicídios, ou seja, em 63% dos casos de homicídio, o criminoso utilizava uma arma de fogo, e chegou em 2014, que são os últimos dados atualizados, a mais de 70% dos homicídios cometidos com a utilização de armas de fogo. Ou seja, depois do Estatuto do Desarmamento, mais criminosos estão utilizando armas de fogo para cometer assassinatos no Brasil. O que demonstra, obviamente, um fracasso total no que ele se propôs a fazer, que foi reduzir o número de homicídios com a utilização de armas de fogo no Brasil. Fracasso absolutamente total. Com isso, 59 mil homicídios, 627 pessoas. 59.627 vezes o Estado não estava lá para proteger as vítimas. 59.627 vezes o Estado foi incapaz de impedir que homicídios acontecessem no Brasil. Isso fora os mais de 50 mil estupros, os milhares de assaltos, as milhares de tentativas de homicídios que não se concretizaram. O Estado não é onipresente. O Estado nunca será onipresente. E mais, o Estado não deve ser onipresente. Ou será que alguém aqui quer andar 24 horas com um agente estatal cuidando da sua vida? É óbvio que não. Então não há como se dizer ao cidadão que ele não tem o direito de ter uma arma de fogo para sua defesa. Ah, professor Benê, mas ter uma arma de fogo aumenta o risco de você ser vítima. Primeiro, isso é mentira. E mesmo que fosse verdade, quem é o Estado? Quem são esses políticos? Que autoridade eles têm, principalmente autoridade moral, para dizer que eu não tenho direito de morrer, se for preciso, para defender a minha vida, a minha família e o meu patrimônio? Não há esse direito. Ninguém aqui, tenho certeza, deu esse direito ao Estado de fazer escolhas, mesmo escolhas ruins, por nós mesmos. Eu não admito ser tratado como criança, como um incapaz, pelo Estado e por alguns políticos, como por exemplo o senador Cristóvão Buarque, que tenta aí essa medida autoritária de desarmar a população, apesar do referendo de 2005. E para que serviu o Estatuto do Desarmamento, então, nesses 13 anos? Eu vou dizer, porque é o que a gente mais vê, e eu tenho certeza, há policiais aqui que estão cansados de ver isso acontecer, e eu tenho certeza que eles também não aceitam esse tipo de coisa. É isso daqui, ó. Idoso de 93 anos sendo detido, que tinha uma espingarda velha e meia dúzia de revólver enferrujado no seu sítio. Um senhor gaúcho de 93 anos que nunca passou nem na porta de uma delegacia, que nunca ameaçou ninguém com as suas armas, que nunca cometeu qualquer ilícito penal com o seu armamento, e foi detido, foi preso simplesmente por uma questão burocrática. Porque com 93 anos ele não vai conseguir passar nos testes necessários
mas ele foi jogado na ilegalidade e preso por conta disso. E agora na cidade inteira, todos os bandidos da cidade sabem que ele foi desarmado. Desarmado por uma lei que, em tese, seria para protegê-lo e não para colocá-lo em maior risco ainda. Então, se o estatuto serviu para alguma coisa, serviu para desarmar a mim, a vocês, ou a maioria de vocês que não são policiais, mas não passou nem perto de desarmar aquele que precisa ser desarmado. Aliás, e não precisa ser desarmado. Se ele é bandido, ele tem que ser preso. Tem que ficar preso, tem que cumprir a sua pena. Porque hoje, o que a polícia faz apreendendo arma é enxugar gelo. Porque ela apreende uma arma, o bandido sai, às vezes, no mesmo dia da cadeia, da delegacia, volta para a rua, compra uma outra arma ilegal e continua cometendo seus crimes. Então, o Estatuto do Desarmamento, como ele é hoje, ele é um fracasso na redução dos homicídios, ele expôs a sociedade, ele tornou o criminoso mais seguro das suas ações, uma vez que ele sabe que dificilmente encontrará alguém preparado e disposto a enfrentá-lo. Senhores, o que eu tinha para dizer por enquanto é isso. Muito obrigado a todos vocês.